barão sempre fez o que era esperado. Nunca hesitou, nunca recuou. Nunca deixou que sentimentos interferissem em decisões importantes. Foi assim que construiu tudo o que tinha. Foi assim que manteve sua posição. E foi assim que aprendeu a ignorar o que sentia. Até ela. Porque pela primeira vez, não era simples, não era estratégico, não era seguro. E, ainda assim, ele escolheu o dever. Sem olhar para trás, sem considerar o que ficava, como sempre fez. E talvez tivesse continuado assim, se o destino não tivesse decidido trazer tudo de volta, no pior momento possível. A escolha que parecia certa. O barão Henrique de Monteiro não tomava decisões por impulso. Nunca tomou. Cada passo era calculado, cada palavra medida, cada escolha necessária. Era assim que mantinha tudo sob controle. E, até então, funcionava. Naquela manhã, o salão principal estava silencioso. A luz atravessava as janelas altas, desenhando sombras longas sobre o piso impecável. Tudo no lugar, como sempre. Henrique observava os documentos à sua frente. Acordos, nomes, assinaturas que garantiam estabilidade. Nada ali era pessoal. E era exatamente por isso que funcionava. Está decidido, então. A voz veio do outro lado da mesa. Henrique não levantou o olhar de imediato. Está. Simples. Direto. Sem hesitação. O homem à sua frente assentiu, satisfeito. É uma união vantajosa. Henrique fechou o documento. É o suficiente. Silêncio. Porque, para ele, suficiente sempre bastou. Até deixar de bastar. E quanto ao resto? A pergunta veio com cautela. Mais baixa. Mais cuidadosa. Henrique levantou o olhar. Pela primeira vez. Não há resto. A resposta foi firme, mas não completamente verdadeira. E ele sabia. O homem hesitou por um instante. A senhorita... Henrique o interrompeu com um gesto sutil. Não é relevante. Curto. Definitivo. E ainda assim, incompleto. Por que era relevante? Mais do que deveria. Ele se levantou, encerrando a conversa antes que avançasse. Como sempre fazia quando algo se aproximava demais. O corredor estava vazio, mas o silêncio ali era diferente, mais carregado, mais atento. Henrique caminhou sem pressa, mas não com tranquilidade, porque pela primeira vez em muito tempo havia algo fora de ordem. Não na casa, mas nele. Ela surgiu no final do corredor, sem anúncio, sem intenção de ser vista, mas sendo, como sempre. O passo dela diminuiu ao perceber, mas não parou. Henrique também não. E por um instante, pareceu inevitável. Então é verdade. A voz dela veio primeiro, baixa, mas firme. Henrique parou. Não completamente, mas o suficiente. Sem rodeios, sem explicação. Ela o observou. Mais do que o necessário, mais do que o confortável. E foi tão simples assim? A pergunta não era acusação. Era pior. Era constatação. Henrique sustentou o olhar. Foi o necessário. Silêncio. Porque agora não era sobre a decisão. Era sobre o que ele escolheu ignorar para tomá-la. Ela assentiu levemente, como quem entende, mas não aceita. Você sempre soube fazer isso. A frase saiu baixa, mais suave do que o conteúdo. Ignorar o que importa. O impacto foi direto, sem defesa possível. Henrique não respondeu, porque qualquer resposta abriria espaço demais. Ela deu um passo à frente, agora mais próxima do que deveria. E funciona? Silêncio. Porque naquele instante a resposta estava ali, entre eles, e não precisava ser dita. Até agora, Henrique respondeu, mais baixo, mais real do que pretendia. O olhar dela mudou, quase imperceptível, mas suficiente. Porque, pela primeira vez, ele não estava completamente no controle. Isso
Era o começo do problema. Ela recuou. Não por fraqueza, mas por decisão. Então espero que continue funcionando. A frase foi educada, contida, quase distante. Mas não completamente. Porque, antes de se afastar, ela hesitou. Por um segundo. Curto, mas suficiente. Como se algo ainda pudesse ser dito. Ou mudado. Mas não foi. E naquele instante, Henrique fez o que sempre fez. Não foi atrás. E foi exatamente isso que tornaria tudo mais difícil depois. Porque algumas escolhas parecem certas no momento em que são feitas, até que as consequências começam a aparecer, o que ele fingiu não perceber. O dia seguiu como deveria. Compromissos, visitas, assuntos que exigiam atenção. Tudo dentro do esperado. E ainda assim, nada estava no lugar. Henrique conduziu cada conversa com a mesma precisão de sempre. Respondeu no momento certo. Decidiu sem hesitar. Manteve a postura impecável. Ninguém perceberia. Ninguém, além dele. Porque, pela primeira vez, o controle não era absoluto. O nome dela não foi mencionado, mas esteve presente, em cada pausa, em cada distração breve, em cada pensamento que ele interrompia antes de se formar, como vinha fazendo há anos, e como, agora, já não funcionava da mesma forma. Ao final da tarde, a casa voltou ao silêncio habitual. A luz do entardecer atravessava as janelas, mais suave, mais longa. Henrique parou diante de uma delas, sem motivo claro, ou talvez com um que não queria admitir. Ela estava no jardim, sentada, sozinha. A distância não impedia. Ele reconheceria aquela presença em qualquer lugar, como sempre reconheceu, mesmo quando fingia não ver. Ela não fazia nada. Apenas estava. E isso, de alguma forma, era pior. Porque não havia distração. Não havia defesa. Henrique permaneceu ali, observando. Mais tempo do que deveria. Mais tempo do que permitiria em qualquer outra situação. Ela levantou o olhar. Não diretamente para ele, mas próximo o suficiente. Como se sentisse. Ou soubesse. E, por um instante, os dois ficaram assim, separados pela distância, mas conectados por algo que nenhum dos dois havia resolvido. Henrique se afastou da janela. Rápido, como se aquele segundo a mais fosse perigoso. E era. Mas ele caminhou pelo corredor, sem destino claro, o que, por si só, já era incomum. Parou diante da porta que dava acesso ao jardim. Hesitou. Pela primeira vez naquele dia. Porque sair significava mais do que atravessar um espaço. Significava escolher. E ele já havia escolhido. Não havia motivo para voltar atrás. Mesmo assim, abriu a porta. O ar era diferente ali fora. Mais leve, mais honesto. Ela continuava no mesmo lugar, mas agora não parecia surpresa ao vê-lo. O jardim continua o mesmo, ela disse. Sem se levantar. Sem formalidade. Henrique se aproximou, com a mesma postura de sempre, mas não a mesma certeza. Algumas coisas não precisam mudar. A resposta veio automática. Ela quase sorriu, mas não completamente. Algumas precisam. Silêncio. Porque aquilo não era sobre o jardim. Nunca foi. Henrique parou a poucos passos. Distância suficiente para manter o controle. Ou tentar. Você parece ocupado, ela comentou. Leve. Mas não sem intenção. Estou. Curto. Direto. Como sempre. Ela assentiu. Imagino. Uma pausa. Decisões importantes. Henrique sustentou o olhar. Necessárias. Ela o observou por um instante. Mais do que antes. Mais fundo. Você gosta dessa palavra. Silêncio. Necessário. A forma como disse não foi casual. Henrique não respondeu. Porque sabia. Não era elogio. Ela se levantou. Agora mais próxima. Mais presente. É confortável.
Ela continuou, porque faz parecer que não havia outra opção. O impacto veio direto, sem defesa. Henrique manteve a postura. Havia, disse, mais baixo, mais verdadeiro do que pretendia. Ela o encarou. E você não escolheu. Silêncio. Porque agora não havia mais como negar. Henrique deu um pequeno passo à frente, sem perceber. Ou percebendo demais. Não era o momento. A frase saiu, mas perdeu força antes de terminar. Ela balançou levemente a cabeça. Nunca é. Simples, e ainda assim, definitivo. O silêncio caiu entre eles. Mais pesado. Mais próximo de algo que nenhum dos dois estava disposto a dizer completamente. Ela deu um passo para trás. Espero que funcione. A frase foi calma, quase distante, mas não fria. Essa escolha, ela completou. E pela primeira vez, não parecia dúvida. Parecia despedida. Henrique permaneceu ali, sem responder. Porque naquele instante, percebeu algo que vinha evitando o dia inteiro. Não era mais sobre tomar a decisão certa. Era sobre sustentar o que ela custava. E pela primeira vez, isso não parecia tão simples, o que ele decidiu deixar para trás. O jardim voltou ao silêncio. Mas não ao mesmo de antes. Agora havia algo ali. Algo que não podia mais ser ignorado. Henrique permaneceu onde estava por alguns segundos. Tempo suficiente para entender que não deveria ter saído, mas já era tarde. Ela caminhava lentamente pelo caminho de pedras, sem pressa, sem olhar para trás, como se já tivesse feito aquilo antes. E talvez tivesse mesmo. Você sempre vai embora assim? A voz dele a alcançou. Baixa, mas não o suficiente para ser ignorada. Ela parou. Não imediatamente, mas parou, sem se virar. E você sempre espera para dizer algo depois? A resposta veio calma, mas não leve. Henrique deu alguns passos à frente, diminuindo a distância, mas não o suficiente. Nunca o suficiente. Eu não esperava que fosse voltar. A frase saiu, sem defesa, sem cálculo. Ela virou-se então e o encarou. Eu também não esperava que você não estivesse lá. Silêncio. Porque aquilo não era sobre agora. Era sobre antes. Henrique sustentou o olhar. E pela primeira vez, não desviou. Eu tinha outras responsabilidades. A justificativa veio, como sempre vinha. Mas agora soava menor, mais distante. Ela assentiu levemente. Sempre tinha. Uma pausa. Mas nunca eu. O impacto foi direto, sem espaço para resposta imediata. Henrique respirou fundo, tentando encontrar algo que sustentasse aquilo. Mas não havia. Você sabe que não era simples. A frase saiu mais baixa, mais real. Ela o observou. Mais calma agora. Mais distante também. Não precisava ser simples, disse. Só precisava ser escolha. Silêncio, mais profundo, mais próximo da verdade. Henrique deu mais um passo, agora perto o suficiente para ver, não apenas o rosto dela, mas o que havia nele. Eu pensei que teria tempo. A confissão veio, sem preparação, sem proteção. Ela não reagiu imediatamente, mas o olhar mudou, quase imperceptível. Tempo para quê? A pergunta foi baixa, mas precisa. Henrique hesitou, pela primeira vez, para voltar. Silêncio. Pai, naquela palavra havia tudo o que não aconteceu. Ela soltou um leve suspiro, não de impaciência, mas de compreensão. E eu esperei, disse, mais suave, mais doloroso. Por mais tempo do que deveria. O impacto foi lento, mas profundo, porque aquilo não era acusação. Era verdade. Henrique desviou o olhar por um instante, como se aquilo fosse mais difícil do que parecia. E era.
Eu não sabia, disse, mais baixo. Quase para si mesmo, ela balançou levemente a cabeça. Você não quis saber. Silêncio. Mais pesado agora. Mais próximo do fim. Ela deu um passo para trás. Instintivo. Como se precisasse de espaço. Eu não voltei por você. A frase saiu. Calma, mas definitiva. O impacto veio seco. Sem preparação. Sem defesa. Henrique permaneceu imóvel. Porque, naquele instante, não havia resposta. Eu voltei porque precisava encerrar o que ficou. Ela continuou. Seja mais firme agora. E isso não depende de você. Silêncio, porque aquilo mudava tudo. Henrique a observou. Mais fundo. Mais atento. Então por que ainda está aqui? A pergunta saiu. Mais baixa. Mais perigosa. Ela hesitou. Por um instante. Curto. Mas suficiente. Porque você também não foi embora. Silêncio. E naquela frase, havia algo que nenhum dos dois queria admitir. Ainda havia algo ali. Mesmo que não fosse suficiente. Então ela respirou fundo. E dessa vez deu um passo para trás. Mais firme, mais consciente. Mas isso não muda o que você fez, disse. E com isso, o passado deixou de ser lembrança. E passou a ser consequência. Ela se virou. Dessa vez sem hesitar. Sem pausa. Sem dúvida. E Henrique não a impediu. Porque pela primeira vez, entendeu, não foi o que sentiu que a afastou, foi o que escolheu ignorar. E isso não podia ser corrigido com palavras, nem com tempo, nem agora. E naquele instante, ele percebeu. Algumas decisões não apenas mudam o futuro, elas definem o que nunca mais poderá voltar. O momento em que ele tentou mudar tudo. Ela já havia se afastado o suficiente. Não apenas em passos, mas em decisão. E ainda assim, não completamente. Henrique percebeu, antes mesmo de pensar. Havia algo no modo como ela caminhava. Não era pressa. Não era fuga. Era contenção. E isso foi o erro. Porque contenção não é ausência. É esforço. Espere. A palavra saiu antes que pudesse ser contida. Baixa. Mas suficiente. Ela parou. Dessa vez, imediatamente. Sem se virar. Como se já soubesse que aquilo viria. Henrique deu alguns passos à frente, diminuindo a distância que até então parecia necessária, mas que agora parecia impossível de sustentar. Eu não deveria ter feito aquilo, a frase veio, sem rodeios, sem proteção, e pela primeira vez sem justificativa. Silêncio, porque aquilo não era comum, não vindo dele. Ela se virou lentamente e o encarou. Mais atenta agora, mais próxima da verdade. Não deveria, disse, sem suavizar, mas também sem atacar. Henrique sustentou o olhar. Eu pensei que estava certo. A continuação veio mais baixa, mais real. E estava. A pergunta veio rápida, direta, sem espaço para fuga. Henrique não hesitou. Não. Silêncio. Porque aquela palavra carregava mais do que qualquer explicação. Carregava a admissão, erro e perda. Ela respirou fundo, como se aquilo fosse mais do que esperava, ou mais do que queria ouvir. E isso muda o quê? A pergunta saiu calma, mas pesada, porque agora não era sobre o passado, era sobre o presente. Henrique deu mais um passo, agora perto demais para qualquer disfarce. Muda o que eu faço agora. Silêncio. E pela primeira vez, havia algo diferente nele. Não controle, mas intenção. Ela o observou. Mais fundo. Como se tentasse encontrar algo que ainda fizesse sentido. Ou justificasse ficar. E o que você vai fazer? A pergunta veio. Baixa. Mas inevitável. Henrique não desviou. Não pensou.
Não calculou. Não vou deixar você ir. A frase caiu. Sem suavidade. Sem proteção. Irreversível. O ar entre eles mudou. Mais denso. Mais perigoso. Ela não recuou. Mas também não se aproximou. Você não pode impedir isso. A resposta veio firme. Mais forte do que antes. Eu posso tentar. Henrique respondeu. E pela primeira vez, não parecia seguro. Parecia humano. Ela sustentou o olhar. Mais intensa agora. E o que acontece se eu não ficar? Silêncio. Porque aquilo era o ponto. Não o que ele queria, mas o que ele estava disposto a perder. Henrique respirou fundo. E dessa vez, não tentou proteger a resposta. Então eu vou ter que viver com isso. A frase veio baixa, mas inteira. E naquela resposta, havia algo que nunca existiu antes. Consequência aceita. Ela hesitou. Por um instante. Curto, mas real. E foi o suficiente para que ele visse. Ainda havia algo ali. Mesmo que não fosse suficiente. Você sempre soube falar quando precisava, ela disse. Mais suave agora. Mas não menos firme. Pena que escolheu o momento errado. Silêncio. Porque aquilo não era crítica. Era verdade. Henrique deu mais um passo. Agora perto o suficiente para que qualquer gesto mudasse tudo. Talvez ainda não seja tarde. A frase saiu, mais baixa, mais frágil do que qualquer coisa que ele já disse. Ela o encarou. Por mais tempo. Mais fundo. E, por um instante, pareceu considerar. Mas apenas por um instante. Tássia, ela respirou fundo e deu um passo para trás. Lento. Consciente. Eu não posso viver de talvez. A frase caiu. Suave. Mais definitiva. E naquele momento, ficou claro. Não era falta de sentimento. Era falta de tempo. E isso era mais difícil de mudar. Henrique permaneceu imóvel, porque pela primeira vez, entendeu, não bastava querer agora. Era preciso ter escolhido antes. E ele não escolheu. Já isso não podia mais ser desfeito. O momento em que ela quase ficou. O silêncio entre eles não era vazio. Era a escolha sendo construída. Ela não se afastou imediatamente. E isso mudava tudo. Henrique percebeu antes mesmo de qualquer palavra. O olhar dela não era o mesmo. Não completamente firme, não completamente distante. Havia algo ali, algo que ele conhecia e que não via há tempo demais. Dúvida. E dúvida era o suficiente. Você não precisa fazer isso. A frase saiu mais baixa. Sem força, mas com verdade. Ela não respondeu, mas fechou os olhos por um instante, como se aquilo fosse mais difícil do que parecia. E era. Porque, pela primeira vez, não era o passado que pesava. Era o presente. Henrique deu mais um passo, agora perto o suficiente para sentir a respiração dela. Perto o suficiente para não haver distância. Eu sei que você sente, disse. Não como acusação, mas como constatação. Ela abriu os olhos, e dessa vez não desviou. Eu sinto. A resposta veio. Baixa, mas inteira. O impacto foi imediato, mas não violento. Foi inevitável, porque naquele instante não havia mais dúvida. Henrique não disse nada. Não precisava. Aquilo já era tudo. Ela respirou fundo. Mais uma vez. Como quem tenta organizar o que não se organiza. Mas isso não é suficiente. A frase veio em seguida. E, com ela, tudo mudou. Henrique permaneceu imóvel, porque sabia. Aquela era a linha. Sentir não apaga o que aconteceu. Ela continuou, mais firme agora. Nem constrói o que eu precisei reconstruir sozinha. Silêncio. Mais pesado. Mais verdadeiro. Henrique deu um pequeno passo à frente. Instintivo. Quase sem perceber.
Então deixa eu construir agora. A frase saiu, mais rápida, mais urgente. Ela o encarou. E por um instante, o olhar mudou. Quase. Quase. Sam, ela deu um passo à frente também, diminuindo ainda mais a distância. Agora não havia mais espaço entre eles. E naquele segundo, tudo parecia possível. O tipo de segundo que muda destinos. Ela levantou o olhar. Encontrou o dele, sem barreiras, sem passado. Apenas agora. E foi ali que ela quase ficou, quase escolheu, quase voltou. Mas quase não é escolha. Ela respirou fundo e deu um passo para trás, lento, consciente, irreversível. O olhar mudou, não mais dúvida, mais decisão. Eu não posso fazer isso. A frase caiu, suave, mas definitiva. Henrique não respondeu, porque naquele instante não havia mais o que dizer. Eu não posso escolher agora o que você não escolheu antes. Ela continuou, mais firme, mais presente. Silêncio. Total. Porque aquilo era o fim da possibilidade. Ela deu mais um passo para trás. E dessa vez, não hesitou. Henrique permaneceu onde estava, sem tentar impedir, sem tentar convencer, porque pela primeira vez, entendeu, não era falta de sentimento, era consequência. E consequência não se negocia. E naquele instante, o que ainda existia entre eles deixou de ser suficiente, o que ele finalmente entendeu. Ela não voltou, nem naquela noite, nem nos dias que vieram depois. E, de alguma forma, isso já era esperado. O que não era esperado era o silêncio. A casa continuava a mesma. Os corredores, as janelas altas, o som contido dos passos. Tudo exatamente onde sempre esteve. Mas, ainda assim, nada estava igual, porque havia algo que já não estava ali, e não era a presença dela. Era o que ela deixava. Henrique seguiu com sua rotina, como sempre fez. Compromissos foram mantidos, decisões foram tomadas, a vida seguiu. Como se nada tivesse mudado, mas havia mudado. Não na forma como ele agia, mas na forma como ele via. Só ele parou diante da mesma janela, a mesma, o mesmo ponto de onde a viu no jardim dias antes. O espaço estava vazio agora, sem movimento, sem presença. E, pela primeira vez, isso incomodou, não pela ausência, mas pelo que ela revelava. Durante anos, Henrique acreditou que fazer o necessário era suficiente, que escolher o dever era o caminho certo, que ignorar o que sentia era parte de manter tudo em ordem. E por muito tempo, foi. Tess até perceber que algumas escolhas não mantêm, elas apenas adiam. E quando o que foi ignorado volta, não pede espaço. Ocupa tudo. Ele fechou os olhos por um instante, não para evitar, mas para finalmente encarar. Ela não era um erro. Nunca foi. Ela era a escolha que ele não fez. E agora, era a consequência que ele precisava aceitar. Henrique abriu os olhos. E pela primeira vez, não procurou por ela. Tânia, porque sabia. Não era mais sobre encontrá-la. Era sobre entender. E ele entendeu. Tarde demais, mas completamente. Que nem sempre o que parece certo é o que permanece. Que o controle não protege de tudo. E que, às vezes, o maior erro não é perder alguém. É acreditar que ainda haverá tempo, quando já não há. Ele se afastou da janela. Sem pressa. Sem urgência. Talvez porque, pela primeira vez, não havia mais nada a evitar. Apenas a aceitar. E naquela casa onde tudo sempre esteve no lugar, Henrique finalmente entendeu. Algumas ausências não desorganizam o mundo, mas mudam tudo dentro dele. E isso não se corrige, apenas se carrega, em silêncio, como todas as coisas que ele escolheu não dizer.